O ator que interpretou o filho de Grazi Massafera na novela Negócio da China, exibida pela Globo, cresceu e hoje está irreconhecível. Na trama, Grazi deu vida à personagem Lívia, uma mãe que enfrentava diversos desafios para criar o pequeno Theo, papel vivido por Eike Duarte, que teve ali um dos primeiros grandes trabalhos de sua carreira. Após a estreia, Eike não parou mais. Ele integrou o elenco de diversas produções globais, como Flor do Caribe, Em Família e Sol Nascente. Sua trajetória seguiu em ascensão com papéis de destaque, como no seriado Joacas, do Disney Channel Brasil. Agora, aos 29 anos, o ator se prepara para uma fase intensa de trabalho. Em 2026, ele já tem 3 projetos confirmados, incluindo uma participação na novela Sete Marias, da Record, além de 2 produções para plataformas de streaming. Longe da imagem do menino de negócio da China, Eike hoje exibe um visual barbudo e musculoso. O momento, inclusive, é de celebração também na vida pessoal. No último final de semana, o ator oficializou a união com Natália Vivacqua em um grande evento, após anos de relacionamento. Em um contexto de memórias da teledramaturgia, vale lembrar que no passado sucessos como Roque Santeiro, escrita por Dias Gomes e Aguinaldo Silva entre 1985 e 1986, alcançaram marcas históricas, chegando a 74 pontos no Ibope. Já Grazi Massafera, que recentemente conversou com a coluna Play, do jornal o Globo, relembrou o período de seu divórcio com Cauã Raymond. O ex-casal, que esteve junto entre 2007 e 2013, tem uma filha, Sofia, de 13 anos. Na entrevista, a atriz refletiu sobre os desafios daquela época. Tinha um duelo entre ser a correta que a mamãe criou e a pessoa que eu queria ser, ressaltou. É impressionante como o tempo parece correr em uma velocidade diferente quando olhamos para a televisão brasileira, não é? Quando vemos uma notícia como essa que destaca a transformação do Eike Duarte, o pequeno Theo de negócio da China, a primeira coisa que me vem à cabeça não é apenas a mudança física, mas o ciclo completo da vida de quem cresceu diante das câmeras. O Eike, para quem não se lembra, é aquele exemplo clássico de criança que nasceu com o dom da atuação e soube transitar com uma maturidade rara entre os palcos, a publicidade e os grandes estúdios de televisão. Natural do Rio de Janeiro, ele começou a carreira ainda muito novo, quase como um prodígio da publicidade, aparecendo em inúmeras campanhas que grudaram na cabeça de todo mundo nos anos 2000. Mas foi em Negócio da China, lá em 2008, que o grande público o abraçou. A química dele com a Grazi Massafera, que interpretava sua mãe na ficção, foi um dos pontos altos daquela trama escrita pelo Miguel Falabella. Ali, a gente já percebia que ele não era apenas uma criança seguindo ordens de direção, mas alguém que entendia o tempo do drama. Olhando para essa trajetória, a gente percebe como o Eike trilhou um caminho muito sólido. Ele não ficou estagnado na imagem do menino da novela. Depois daquele sucesso, ele praticamente emendou trabalhos importantes. Quem aqui não lembra dele em Flor do Caribe, onde ele demonstrou uma versatilidade incrível ao lado de grandes nomes do elenco da Globo? Ou a sua passagem por Em Família, do Manuel Carlos, que sempre exige uma carga emocional muito pesada de seus atores. Ele soube absorver o aprendizado de cada veterano com quem contracenou. E claro, a transição para o universo Teen com Joacas, no Disney Channel, foi o ponto de virada definitivo. Ali ele deixou de ser o filho da mocinha para se tornar o protagonista jovem, o cara que carregava o carisma da produção nas costas. É fascinante ver como, em vez de se perder nas armadilhas comuns da fama precoce, o Eike focou em se profissionalizar, estudar e se preparar para os desafios que viriam a seguir, como esses 3 projetos confirmados para 2026, incluindo sua incursão na Record, que mostra uma maturidade profissional de quem entende que o mercado mudou e que o streaming é uma vitrine tão poderosa quanto a TV aberta. Agora, é impossível falar do Eike hoje, esse homem barbudo, musculoso e agora casado, sem fazer uma ponte com a própria Grazi Massafera. A notícia menciona a entrevista recente dela sobre o divórcio com o Cauã Raymond, e eu acho esse depoimento da Grazi um dos mais honestos e humanos que já vi nos últimos anos. A Grazi, que começou como a menina que saiu do Big Brother Brasil sob o estigma de ser apenas uma ex-participante de reality, lutou com unhas e dentes para ser respeitada como atriz. E ela conseguiu com louvor. Quando ela fala sobre o duelo entre a pessoa correta que a mamãe criou e a pessoa que ela queria ser, ela está descrevendo o processo de amadurecimento de qualquer mulher que vive sob os holofotes. Ela teve que lidar com a separação, com a criação da Sofia, e tudo isso em uma época em que a imprensa de fofocas era muito mais cruel do que é hoje.
E o Wake estava ali no início da carreira dela, compartilhando aquele set, vivenciando o começo dessa escalada profissional da Grazi. É como se, de certa forma, eles tivessem crescido juntos na indústria. Enquanto ela se consolidava como uma das maiores atrizes do país, ele se consolidava como um ator de fôlego, capaz de sustentar projetos longos e complexos. Na minha visão, o que esse momento representa para o Wake é a transição definitiva para a fase adulta de um artista que não precisa mais provar nada para ninguém. O casamento dele com a Natália Vivacqua depois de tantos anos de convivência é um reflexo dessa busca por estabilidade que muitos atores da geração dele estão vivendo. Eu particularmente acho que a televisão brasileira está passando por um processo de renovação muito bonito. Quando comparamos a era de ouro de Roque Santeiro, com aqueles índices astronômicos de 74 pontos de Ibope, um número que hoje parece coisa de outro planeta. Dado o cenário de fragmentação da audiência com as redes sociais e o streaming, a gente entende que o sucesso não se mede mais apenas por grandes picos de audiência, mas pela longevidade e pela capacidade de se reinventar. O Wake é a prova viva dessa resiliência. Ele sobreviveu à transição da infância para a idade adulta, algo que destruiu muitas carreiras brilhantes no passado, justamente porque ele manteve o pé no chão. É curioso pensar que, enquanto a gente olha para trás com saudosismo, lembrando de novelas que paravam o Brasil, temos talentos como Wake Duarte olhando para frente, planejando 2026, se preparando para o streaming e para novos desafios dramatúrgicos. Isso mostra que a essência da arte de contar histórias continua a mesma, mas a forma como os artistas se posicionam hoje é muito mais autêntica. Eles se mostram, compartilham seus casamentos, suas rotinas, suas batalhas internas, como a Grazi fez ao falar de suas inseguranças. Isso aproxima o público. Não existe mais aquela barreira intransponível entre o ídolo e o fã. O Wake, ao postar as fotos do seu casamento, ao mostrar sua nova rotina, está humanizando uma figura que a gente conheceu lá atrás, quando ele ainda era uma criança, e isso cria um vínculo afetivo geracional que é muito potente. Eu fico muito feliz de ver esse movimento, porque acredito que o público valoriza quem é transparente, quem cresce junto com a sua audiência. O Wake Duarte hoje, para mim, não é apenas um ator que cresceu, é um profissional que entendeu que a sua imagem é o seu maior patrimônio, mas que a sua vida pessoal é o que lhe dá o equilíbrio necessário para aguentar o peso do sucesso. É um ciclo que se fecha e outro que se abre, e a gente, como espectador, tem o privilégio de assistir a esse amadurecimento em tempo real. A história da nossa teledramaturgia é feita desses momentos, desses encontros e principalmente dessas trajetórias que, como a do Wake, nos lembram que o tempo passa, mas o talento e a dedicação são os únicos elementos que garantem que alguém continue brilhando, independentemente da fase da vida em que se encontre.